Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo. E ó, só pra vocês não falarem que eu trago uns assuntos nada a ver, eu falo pra vocês de Cristiano Ronaldo, olha isso daqui, ó, na página inicial do Globo.com. Não é o Opina Porco que tá falando, eu não peguei em blog nem nada. Página inicial da Globo.com, não é nem do GE, é da Globo.com. CR7 recebe oferta de time brasileiro que jogará Copa de Clubes. Ontem à noite, uma notícia movimentou, porque o José Félix Dias, do jornal Marca, que é um dos maiores jornais lá da Espanha, na verdade eu acho que é o maior jornal esportivo da Espanha, ele disse em uma live que tem um clube brasileiro que está em contato com o Cristiano Ronaldo, que o Cristiano Ronaldo ainda não renovou com o Al Nassr, não respondeu à proposta do Al Nassr e estaria conversando com um grande clube brasileiro que vai estar presente no Mundial de Clubes. E aí, várias especulações novamente apareceram. O pessoal falando que a Leila pode ter dado um migué. Ela pode ter dado um migué, isso é verdade. Assim, galera, não existe dirigente que vai admitir, não, nós estamos conversando com o Cristiano Ronaldo. É só o Corinthians que faz essas coisas. Só o Corinthians que faz isso. Não, nós estamos conversando com o Drogba. Porque o Corinthians precisa fazer essa cortina de fumaça. O Corinthians precisa dessa agenda positiva para poder continuar ludibriando o seu torcedor. Agora, os outros clubes, quanto mais discrição, melhor. Porque esse é o tipo de notícia que muita gente olha e fala, é uma piada. Mano, eu não sei por que o jornal da Espanha escolheria o Brasil como fonte de uma fake, como fonte de um mero boato. Na verdade, vocês lembram que há 2 semanas atrás, quando falamos sobre a primeira notícia que apareceu naquele portal, eles também não tinham por que pegar o Palmeiras e colocar ali no olho do furacão. Agora, a Globo.com divulga a mesma matéria. Tudo bem, agora já vem um pouco para a imprensa brasileira, então você já fica meio assim. Mas assim, eu não sei por que jornalistas europeus, eles teriam o objetivo de, não, vamos fazer um boato do Cristiano Ronaldo no Brasil. Vai valorizar o passe do atleta isso? Isso vai fazer com que o Real Madrid, o City, o Chelsea olhe pro Cristiano Ronaldo e fale assim, olha, tem clubes do Brasil interessados nele, hein, vamos fazer proposta. Eu não sei qual que é o intuito disso. Aonde eles querem chegar com isso, o quão os times brasileiros podem brigar financeiramente falando por Cristiano Ronaldo em frente a outros clubes no mundo. Eu não sei. O Paparazzo Rubro-Negro também trouxe essa repercussão aqui, inclusive ele falou lá no canal dele que ele conversou com um membro da diretoria do Flamengo que disse que não tem absolutamente nada. Não tem negociação nenhuma. Todos irão negar. Vocês concordam comigo? Se isso daqui estiver acontecendo, é uma tentativa. Não é a garantia de que vai acontecer. Não é a garantia de que o Cristiano Ronaldo vai querer jogar a Copa do Mundo de Clubes. Então, se tiver alguma intenção de negociação por parte de uma equipe brasileira com um astro português, ninguém vai admitir agora. Todo mundo vai ficar, ó, quietinho. Roda a vinheta. Vocês sabem que a Mega Sena acumulou de novo. E agora, meus amigos, ela foi para 100 milhões de reais. E ó, o que você tá esperando para acessar aqui a galera da Tribo da Sorte? Tem QR Code aparecendo, tem o link fixado aí embaixo. Cara, entra lá na plataforma da Tribo da Sorte, eu também vou fazer a minha fezinha lá, vou falar aí com a minha namorada, vamos fazer uma fezinha, pô, 100 milhões, galera, acumulou em 100 milhões. E a plataforma da Tribo, eles são uma plataforma dos bolões dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal, tudo regulamentado, tudo regularizado, os seus dados estão protegidos. É uma empresa, uma plataforma que eu confio demais, que já há quase 2 anos apoiam aqui o nosso trabalho, o nosso canal, estão sempre com a gente. E agora a Mega Sena está acumulada em 100 milhões de reais. O próximo sorteio é na terça-feira. É na terça-feira, né? Acredito que é na terça-feira. Entra lá na plataforma da Tribo. Primeiro o que você faz? Clica no link ou no QR Code. Primeiro pede o nosso cupom que você vai receber desconto. Eles vão te dar um desconto, tá? Eles vão te dar um desconto. Depois você entra na plataforma da Tribo e olha lá as datas e olha as opções de bolões, porque além da Mega Sena tem outros bolões também. Pessoal, e detalhe, tudo acessível, não é nada caro.
Você pode entrar lá com tecnologia, inteligência artificial, que vai selecionar os números mais sorteados em toda a história, aumentando sua probabilidade, e com apenas um único bolão você participa de vários conjuntos, que também vai aumentar muito a sua probabilidade, tudo dentro da sua casa, sem trabalho nenhum para você. Tribo da sorte, galera! Tamo junto! É o seguinte, eu tô fazendo os vídeos aqui de forma adaptada ainda, então vocês perceberam que hoje eu tô em outro cômodo. Eu acho que a iluminação tá de boa. Olha que vergonha, hein? Que escárnio no futebol brasileiro, ninguém fala disso, e aí eu tenho que vir aqui falar disso. Eu sei que muita gente vai me chamar de clubista por isso, mas eu não vou deixar de falar não. Quando é que a gente não deixou de falar? Vocês viram o pênalti que deram pro São Paulo ontem? Vocês viram o pênalti que deram pro São Paulo ontem? Vocês viram a cotovelada, eu acho que foi do Arboleda, no jogador do Grêmio, que chamaram pra análise, inclusive pra expulsão, o VAR chamou, e o juiz não deu a expulsão? Uma cotovelada daquela, ele não deu a expulsão? E vocês viram como que a imprensa bairrista e clubista divulgou isso? São Paulo sofre, mas de virada, acha soluções e vence o Grêmio por 2-1. Acha soluções. Eu achei sensacional a chamada hoje lá do GE. São Paulo acha soluções. Acharam a solução para o São Paulo, né? Com a não expulsão de seu jogador, que deu uma cotovelada no adversário, e simplesmente deram um pênalti ridículo, um pênalti fantasma, um pênalti que não existiu. Eu falo aqui porque quando é com Palmeiras, vira repercussão, vira debate, vira mesa redonda. É o maior escândalo do futebol brasileiro. Os clubes brasileiros, eles se acostumaram a se vitimizar quando jogam contra o Palmeiras. E isso vai muito ao encontro daquilo que eu falei no vídeo de ontem à noite. Se eu não falo, se nós palmeirenses, aí as redes sociais e tudo mais, não mostram, não escancaram isso, a imprensa, ó, ela amanhece quietinha. Então, pessoal, eu vejo a necessidade de falar. Eu sei que é chato, eu sei que parece que é um chororô, eu sei que parece que a gente tá ficando, sabe? Ai, nossa, vocês estão ficando em cima dos resultados do adversário. Só que quando é com a gente, todo mundo enche o saco. Então, a gente vai apontar o dedo e vai mostrar e vai expor também os erros aí crachos que existem dentro da arbitragem do futebol brasileiro, que não é a questão de, o Palmeiras está sendo favorecido. Não, não é questão disso. É questão que a arbitragem ela é ruim. Ela é incoerente, falta habilidade técnica, falta protocolo, falta tecnologia, falta uma porção de coisas que até agora nada é resolvido. Mas eu não vou deixar de vir aqui e de falar. E por falar em Campeonato Brasileiro, hoje nós temos jogos importantíssimos da rodada do Campeonato Brasileiro. Sabe por que são jogos importantíssimos? A rodada de hoje, mais uma vez, ela pode mexer lá com a ponta da tabela. 3 primeiros colocados, né? O top 3 ali. Flamengo, Red Bull Bragantino e Palmeiras. O Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino, fora de casa. O Flamengo enfrenta o Botafogo, com o mando de campo, dentro de casa. Tanto que a grande maioria dos ingressos, os botafoguenses até emitiram uma nota falando que o Flamengo disponibilizou menos ingressos, mas aí de acordo com as regras, com o manual ali da CBF e tudo mais, isso é permitido. Para o Botafogo ter direito a mais ingressos, teria que ter feito um pedido, assinado oficialmente antes, enfim, os torcedores do Botafogo fazendo um blá 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 lá. Até que situação de jogo, a gente entende mesmo, todo torcedor vai fazer o seu protesto, né? Todo torcedor que é em busca ali do seu direito ou daquilo que ele acha que é direito dele. Agora, o que eu não entendi foi que ontem lá no portal do Fogão.net, eles estavam falando sobre a questão do fair play financeiro. Lembra que nós repercutimos isso ontem, no vídeo de ontem aqui. E cara, os torcedores do Botafogo se revoltaram com o Flamengo. Eu não entendi o motivo da revolta. Sinceramente, eu não entendi o motivo da revolta, porque o que acontece? O Flamengo em nenhum momento colocou o Botafogo na reta. Muito pelo contrário. O Flamengo, na verdade, colocou ali o Corinthians na reta. A gente até deu risada, reagiu aqui, vocês lembram da gente falando sobre isso? Olha aqui, ó. E aí vários torcedores deixaram comentários lá na página da matéria, falando sobre o absurdo, né, a perseguição que o Flamengo está fazendo em cima do Botafogo. Eu não entendi, porque o assunto, pessoal, sobre o fair play financeiro é a respeito de clubes que fazem dívidas e não pagam. Até onde a gente sabe, o Botafogo está em dia com seus compromissos financeiros. Injeção financeira de magnata, injeção financeira de patrocinadores, isso daí, quem conseguir, pô, mano, beleza. Se no dia de amanhã o clube que você torce conseguir a injeção financeira de um magnata saudita que vai colocar muita grana e vai trazer astros pro futebol brasileiro, pô, sorte do clube de vocês.
tendo tudo certinho, tudo pago, todos os compromissos, tudo dentro das normas fiscais e regras, tá tudo certo. Tá tudo certo. Bora pra competição. Então assim, eu não entendi. Por que os botafoguenses se revoltaram com isso? Olha só o que a galera falou, ó. É o comentário dos botafoguenses. Separei alguns comentários aqui pra gente tentar entender o que aconteceu para eles terem pegado esse ranço aí lá com o discurso, né, o pronunciamento do presidente do Flamengo. Limite de gastos no futebol? Quer falar o que se deve fazer com o dinheiro dos outros? Que tal o Ministério Público e a Receita Federal investigar a ligação do Flamengo com a Globo? E nas finanças do Flamengo? Vai trabalhar no Cruzeiro, seu filho da pi? Eu censurei, né? Ele não falou vai trabalhar no Cruzeiro, mas vocês entenderam o trocadilho que eu fiz aqui. Aí teve outro torcedor aqui que também demonstrou revolta. Ó, vamos ver se eu entendi o raciocínio do BAP. Segundo ele falou que não pode investir 100% do que o Flamengo arrecada porque precisa gastar uma parte do dinheiro mantendo a equipe de ping-pong. E aí, como ele não pode gastar 100% da arrecadação dele, os outros também não podem gastar? É sério isso? Fiquei em dúvida se há uma megalomania, egocentrismo ou uma combinação de ambos. Ninguém obriga o Flamengo a ter uma equipe de ping-pong. Se não quer gastar dinheiro com isso, basta acabar com elas e investir a grana no futebol. Ou então, trabalhar direito e fazer da equipe de ping-pong ser autossustentável. Só me faltava essa, a gente ter que ter limite de investimento porque o Flamengo monta equipe de um monte de coisas e leva prejuízo. Galera, esse comentário aqui dele, eu acho que a interpretação dele foi equivocada. Porque assim, quando o Flamengo, o Fluminense, os times que... Eu li a matéria, eu li a matéria de ontem. Quando eles falam sobre esse limite de gastos, eles querem falar em relação à arrecadação dos clubes como um todo. Então, se o Flamengo ele tem outras ramificações para investir, isso daí vai ser um problema do Flamengo. Então ele vai ter o limite de gastos dele de acordo com a proporção que ele arrecada. O Palmeiras, a mesma coisa. Se o Palmeiras gasta só com futebol ou com outras equipes, aí o problema é do Palmeiras. O Botafogo, a mesma coisa. Quem tiver só equipe de futebol, a proporção ela vai ser a mesma. Se você limitar em 20%, a gente limita em 20%, exemplo, tá? 20% da arrecadação para investimento dentro do futebol. Uma regra de fair play aí, por temporada. 20%, pessoal, a porcentagem ela não muda, tá? O que vai mudar é em relação à arrecadação do clube. Se o Flamengo arrecadou 500 mil, 20% de 500 mil. Se o Botafogo arrecadou 1 bilhão, 20% de 1 bilhão. Vocês entenderam a matemática? Então, assim, o BAP, ele não tá fechando assim, dizendo assim, como o Flamengo é limitado, todo mundo vai ser limitado. Não, ele tá falando pra gente colocar uma régua pra todo mundo. E aí, o que você vai fazer com o dinheiro, o que você vai fazer com a sua proporção, com a sua projeção, aí é um problema seu. Se você quiser investir só no futebol, beleza. Se você quiser investir em judô, karatê, ginástica artística, futebol, vôlei, basquete, o problema é seu. É você que vai ter que administrar esses gastos. Cada clube vai ter a sua administração. Pelo menos foi isso que eu entendi da explicação dos presidentes dos clubes. Então, quando ele fala em limitar os gastos, é você colocar ali uma porcentagem de limite em relação à arrecadação individual de cada clube. Não em relação ao Flamengo como régua, entendeu? Do jeito que eles estão falando aqui. Aí tem outro aqui, ó. É aquilo, né? Vamos criar uma lei para que ninguém ultrapasse a gente. Esse aqui também, ele tá com uma visão equivocada. Eu não entendi dessa forma. É basicamente como funciona todo o sistema, obrigando os pobres a continuarem pobres. Não, negativo. Eu não vejo que o Fluminense, o Flamengo, o Internacional, vejo que eles estão querendo assim, vamos obrigar o pobre a continuar pobre. Não, o que eles estão fazendo é o seguinte, primeiro, cumpra com seus compromissos financeiros, com as suas dívidas. Depois, com o que sobrar, você vai lá e você faz as suas contratações. É uma forma racional de você gerir os seus recursos. Só que às vezes o clubismo, ele cega um pouco a galera. Senão, se a gente avaliar na perspectiva clubista, a gente vai se equivocar na interpretação, o futebol ele não vai evoluir de fato. Então, e teve muitos mais, tá? E teve comentários mais pesados também, falando coisas aí realmente muito feias. Aí tem muita gente falando aqui que isso aqui é um discurso porque os caras estão com medo do jogo de hoje, etc, etc. Assim, galera,
Pô, a interpretação do pessoal são interpretações bem equivocadas. Vamos falar então sobre o que movimenta tudo, que é as rodadas de hoje. Vamos lá, minhas impressões. Eu acho que o Palmeiras tem jogo difícil, eu acho que o Flamengo tem jogo difícil e eu acho que o Red Bull Bragantino tem jogo difícil. Eu vejo hoje que os jogos, para os 3 primeiros lá da tabela, da classificação, eles são jogos difíceis. O Palmeiras, ele vem de um jogo de quinta-feira. Embora o Palmeiras teve uma vitória tranquila, o intervalo de treino foi menor. O Red Bull é uma equipe que está mais descansada. Joga dentro da sua casa. Só que assim, se você for ver historicamente falando, o Palmeiras ele não tem muito trabalho, nunca teve muito trabalho para vencer o Red Bull lá. Nós estamos falando ali de uma competição que os clubes estão pareados, então hoje o jogo pro Red Bull é uma final. Hoje o Red Bull vai entrar com muita intensidade, muito afim de fazer a coisa acontecer. E do outro lado, você tem o Flamengo que teve um desgaste físico acentuado, maior que o do Palmeiras, por exemplo, porque o Flamengo teve que buscar um resultado específico, o Flamengo não pôde baixar a guarda na quinta-feira também contra o LDU e teve poucos dias, basicamente sexta e sábado de descanso, e hoje enfrenta um dos seus maiores arquirrivais, que é o Botafogo, em um jogo cheio de elementos, onde o Botafogo ele busca novamente mudar o paradigma, e hoje é um jogo importante para o Botafogo mostrar para o seu torcedor de que os bons ventos estão voltando. Teve aí essa semana na Libertadores, conseguiu o alívio, conseguiu o respiro, e agora os caras pretendem entrar numa linha ascendente. E hoje, um jogo clássico dentro do Maracanã contra um dos líderes da competição, contra um arquirrival, é um jogo extremamente importante para eles mostrarem esse serviço e tentar arrancar o que conseguirem ali de cima do Flamengo. Meus palpites para o jogo de hoje, para os jogos de hoje. Palmeiras vence o Red Bull Bragantino, com aquele pragmatismo de sempre, com aquele futebol meio espirrado, só que assim, uma hora dessa, um jogo desse, o importante é a vitória. Eu acho que o Palmeiras vence, só que não vai ser um placar elástico não, vai ser um jogo amarrado, vai ser um jogo difícil. Eu acredito que ou dá empate ou o Palmeiras vence. Acho que dificilmente o Palmeiras perde o jogo de hoje. Se o Palmeiras vencer hoje, vai ser por 1 a 0, placarzinho magro naquele sufoco, ou vai ser por 2 a 1. Não vai ser nada assim, sabe, estrondoso, não vai ser nada assim, show de atuação. Já no jogo do Flamengo e Botafogo, eu acredito que até o Flamengo ele tem assim o seu favoritismo, até porque o Botafogo tem 5 desfalques. O Flamengo também tem os seus desfalques, mas o Botafogo eu acho que tem mais desfalques. E também vem de uma semana de Libertadores, de uma semana que teve que mostrar serviço, teve um pouco a mais de descanso que o Flamengo, mas ainda assim teve seu desgaste. Eu acho que o Flamengo tem até o favoritismo, mas vai ser um jogo também muito equilibrado. Não vai ser um jogo fácil não. Se o Flamengo vencer, vai ser ali um placar também, acredito eu, que discreto. Neto, existe chance do Botafogo ganhar? Chance sempre existe. É a mesma coisa, existe chance do Red Bull Bragantino também ganhar do Palmeiras, né? É difícil, pessoal, é difícil. É difícil trazer opinião pros jogos de hoje, viu? Dar o palpite. Mas eu chuto no empate pros 2 jogos. Eu acho que pode dar um empate nos 2 jogos, ou eventualmente uma vitória do Palmeiras sobre o Red Bull, ou uma vitória do Flamengo sobre o Botafogo. Eu não sei se o Red Bull venceria o Palmeiras, acredito que não, e eu não sei se o Botafogo ainda tá naquele gás e naquele pique de vencer o Flamengo. Vai se esforçar, vai tentar fazer isso. Só que a pressão também em um estádio que até ontem à noite tinha vendido 40 mil ingressos para torcedores flamenguistas, vai ser muito grande também. E esses aspectos, eles são importantes e também fazem a diferença. Ninguém vai, assim, amassar o adversário hoje, não. São 2 jogos extremamente equilibrados e que tudo pode acontecer. Ideal. O mundo ideal, tá? Mundo ideal pro Palmeiras é o Flamengo perder do Botafogo, ou pelo menos segurar um empate, se o Botafogo não conseguir vencer, pelo menos segurar um empate. O mundo ideal pro Flamengo é um empate entre o Palmeiras e o Red Bull Bragantino, porque os dois estão lá no topo, então seria melhor ali um empate e o Flamengo vencer o Botafogo, porque aí no saldo de gols o Flamengo ultrapassaria e ganharia a liderança, porque o saldo de gols do Flamengo é muito maior do que o do Palmeiras, do que o do Red Bull Bragantino. Então talvez esse seja o mundo ideal hoje pro Flamengo. Ou também
o Palmeiras perder e o Flamengo vencer. Porque embora vai ficar com a mesma pontuação do Red Bull Bragantino, ainda fica na frente pelo saldo de gols. Então tem esses cenários aí. E agora pro Red Bull Bragantino, o mundo ideal é a vitória, óbvio, em cima do Palmeiras. E também é a derrota do Flamengo, né? A derrota do Flamengo seria o mundo ideal para o Red Bull Bragantino com uma vitória em cima do Palmeiras. Tudo pode acontecer, pessoal. É mais uma rodada de Campeonato Brasileiro com elementos especiais, que é uma final. Bom domingo para todo mundo. Tamo junto, valeu, falou, até mais.